Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Nós estamos alegres de estarmos aqui nesta noite. Nós tivemos o privilégio ali de receber ali o bispo Joabe, com a sua família. Esteve pregando ali na nossa sede regional, onde tem umas congregações ligadas ali à nossa igreja ali em Bom Jardim. A nossa sede, ela se encontra ali em Rio Verde, a nossa sede, mas ali a nossa igreja, a regional é ali em Bom Jardim de Goiás. E ali quando o bispo Joabe esteve ali, 10 pessoas renderam aos pés do Senhor. Então Deus operou grandemente, e as pessoas lá sempre ficam cobrando para que ele volte. Mas nós vamos estar organizando direitinho, para que ele possa retornar ali, não só ele, mas com certeza mais alguns irmãos, e ali nós vamos estar recebendo com muito carinho cada um dos irmãos que ali estiverem, tá bem? Abra a palavra de Deus nessa noite no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A palavra nos fala nessa noite: o Senhor, ouvi a tua palavra e temi, aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos torna-a conhecida. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Pode sentar. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que nós lemos. Se eu falei só o capítulo, os irmãos me perdoem, mas é Abacuque 3, verso 2. Quando nós lemos esse versículo nessa noite, aqui é a oração do profeta Abacuque. Hoje nessa noite, nós vamos falar a respeito de avivamento. Muitas vezes, quando nós falamos de avivamento, as pessoas pensam que é nós pularmos, nós falar língua, tudo isso é bom. Isso significa que realmente nós estamos tendo uma intimidade muito grande diante de Deus. Mas quando nós falamos de avivamento, é a presença de Deus. E Deus faz presente aqui nessa noite. Antes de nós chegarmos, o Senhor já fazia presente aqui nessa noite. E quando nós falamos de avivamento, é um ato de se avivar e alegrar na presença de Deus. E nessa noite é noite de nós nos alegrar pelas bênçãos, pelas portas que o Senhor tem aberto para os teus filhos. Muitos estavam querendo uma porta aberta. Talvez muito acha difícil, mas nós que servimos o Senhor, nós acreditamos e nós cremos que esse Deus que nós servimos, Ele tem poder de abrir as portas para cada um de nós. A palavra de Deus fala que Deus, Ele vai diante de nós, Ele quebra as trancas, os ferrolhos de ferro, endireita os caminhos para você passar. E a Bíblia ainda fala que Ele revela o tesouro que está escondido. Isso significa que o homem não pode esconder nada de mim e de você, principalmente quando nós estamos na presença de Deus. E aqui, quando nós observamos nesse texto, o que é avivamento na Bíblia, a manifestação da presença de Deus no coração do seu povo, traz consigo o temor a Deus. Cada um de nós temos que ter o temor das coisas de Deus. Quando nós observamos aqui nessa noite, o profeta ouviu a palavra do Senhor e temeu. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temor não é ter medo, temor é ter respeito, é confiar, é aceitar a vontade de Deus. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós aceitamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você estivesse aqui neste momento, para que nós estivéssemos cultuando o Senhor em espírito e em verdade. A palavra de Deus fala que nós temos que servir o Senhor por completo, corpo, alma e espírito. E por isso que nós estamos aqui.
E se nós estamos aqui porque não era da nossa vontade, mas foi o Espírito Santo do Senhor que conduziu a cada um de nós aqui neste lugar. O profeta clama: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O interessante nesta frase é que o profeta não pede, por exemplo, aviva, Senhor, a tua obra no início dos anos. E também não pede, aviva, Senhor, a tua obra no fim dos anos. Por quê? É porque no meio dos anos muitos deixam de orar, deixam de buscar. Muitos no meio dos anos precisam de um avivamento e de um despertamento. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, naquela época do profeta Abacuque, o povo estava enfrentando uma dificuldade muito grande. E nos dias que nós vivemos não é diferente. O que estava passando na época do profeta Abacuque está passando também nos dias que nós vivemos. Na época do profeta Abacuque estava tendo destruição, estava tendo iniquidade, estava tendo violência, estava tendo contenda, estava tendo frouxidão da lei, estava tendo o ímpio que oprimia o justo. O juízo se faz comprável naquela época, o juízo era subornado. Nos dias que nós vivemos não é diferente. Nós vivemos ano difícil. Por isso que a palavra de Deus está falando comigo e com você nessa noite. A igreja está precisando de um grande avivamento. E eu creio que esse avivamento já começou, porque o Senhor faz presente aqui neste lugar, nessa noite. Ele escreve a situação do seu país. Parece que os dias que nos vivemos, crise na política, crise na religião, crise na economia. O Abacuque, ele revela o que estava passando o seu povo. Hoje em dia não é diferente, o povo de Deus está passando por muita dificuldade. Mas eu creio que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus que quando age ninguém pode impedir o agir de Deus. É por isso que Deus tem abrido porta, é por isso que Deus tem quebrado os ferrolhos. A palavra de Deus fala no livro de Apocalipse. O Senhor, Ele olha para mim e olha para você e fala: eu sei que você tem pouca força, por isso eu coloco uma porta aberta diante de vós. O Senhor tem abrido porta e o Senhor vai continuar abrindo porta para mim e para você. Mas eu quero te falar nessa noite, a igreja está cada dia precisando de um avivamento. Quando nós falamos de avivamento, está na presença de Deus. Nós não podemos de maneira alguma sair da presença de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, e nem pensar voltar para trás. Porque eu quero falar para a igreja, mais longe nós estivemos do Senhor. Nós cada dia que passa, nós estamos mais perto do Senhor. Porque o Senhor está bem perto para vir buscar a tua igreja. E por isso, cada dia nós temos que nos preparar para a volta do Senhor nosso Deus. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de renovo. Quando nós falamos de renovo, nós falamos de uma nova criatura. Cada um de nós se tornamos uma nova criatura. Tudo aquilo que era velho ficou para trás e tudo se tornou novo. Quando nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a palavra fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmão, nós não podemos olhar mais para trás. É momento de nós estar olhando para frente. E quando nós falamos nessa noite de renovo aqui nesse versículo, quando morremos para a vida mundana, nascemos para Cristo e somos renovados. Mas o renovo não vem somente disso. Precisamos obedecer
obedecer os velhos costumes, pensa mais no que estamos fazendo, seguir a Deus cada vez mais. Devemos deixar os erros para trás e ficar a fazer as coisas boas que alegra ao nosso Deus. Cada dia nós temos que fazer coisas que alegram o nosso Deus, que cada dia que nós alegramos a Deus, com certeza o nosso Deus também está alegre com cada um de nós. E cada vez que o Senhor se alegra com cada um de nós, cada vez mais o Senhor derrama bênção e bênção sem medida sobre a vida de cada um de nós aqui neste lugar. Mas para isso nós temos que cada dia está nos renovando diante de Deus. Eu preciso de renovo cada dia na minha vida. Cada dia eu preciso de renovar diante desse Deus tão poderoso. Quando nós falamos de avivamento nessa noite, nós falamos também de entrega, dispor a obedecer o nosso Deus. Quando nós se entregamos a Ele, nós estamos dispostos a obedecer a Tua palavra, a obedecer à liderança que Ele tem se levantado. Porque se nós não obedecer, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. E se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, fica difícil de você ser abençoado. Mas eu creio que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui porque nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo sobre a vida de cada um de nós. Quando nós falamos de entrega nessa noite, Salmo 37:5 fala: entrega ao Senhor o teu caminho, espera nele e tudo fará. O nosso Senhor tudo Ele fará na minha e na tua vida. Mas é que nem a irmã falou que muitas vezes a palavra de Deus fala, o salmista falando: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Mas o mais difícil, irmão, quando a palavra fala para eu e você ter paciência, nós não queremos ter paciência, nós queremos agir do nosso jeito, e do nosso jeito não dá certo. Nós temos que agir da maneira que o Senhor quer que eu e você agimos. É por isso que a palavra fala: entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele e tudo fará. Mas muitas vezes você pode falar: mas tem muitos se levantando contra mim. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que os homens podem se levantar contra mim, contra você, mas ele não vai prevalecer, porque o Senhor está comigo e o Senhor está com você nessa noite. Mas talvez você pode falar: mas será que o Senhor pode fazer tudo isso na minha vida? Quando nós lemos também em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, ele fala: será que há alguma coisa demasiadamente para mim que eu não posso fazer? Deus está falando aqui nessa noite que Ele pode fazer tudo na nossa vida. Até o possível que você pode fazer e não faz, Ele tem poder de fazer. Porque a palavra de Deus fala que Ele faz o possível e impossível na nossa vida. Basta nós crermos no Senhor, porque a palavra fala que tudo é possível que crê. Deus quer fazer maravilha, Deus quer derramar bênção sem medida nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que dar lugar para o Senhor agir na minha e na tua vida. Não podemos de maneira alguma duvidar na palavra de Deus, duvidar das promessas que o Senhor tem feito na minha e na tua vida. A palavra de Deus fala que todo aquele que ouve a palavra de Deus atentamente virão bênçãos e te alcançarão. E nós vemos as bênçãos alcançando os irmãos aqui neste lugar, porque a mão do Senhor está estendida sobre este lugar. E a palavra de Deus fala que homem nenhum não se prevalece diante de Deus. Pode levantar alguém talvez fazendo oração contrária, pode levantar alguém fazendo coisa ao contrária, mas a palavra de Deus fala que eles não vão prevalecer. Maior aquele que está comigo, com você, do que aquele que está lá no mundo. Eu quero falar para a igreja nessa noite: vale a pena nós entregarmos tudo ao nosso Deus. Quando nós mudamos ali para Bom Jardim, eu estava trabalhando aqui, estava empregado, e a irmã Gorete falou assim:
nós podíamos ir para lá. Quando ela falava de ir para lá, chega e me dava aquele gelo assim, irmão. Falei, Jesus, fazer o que lá, meu pai? E aí nós entramos de férias e fomos passear ali no Bom Jardim. E nós voltamos. E eu trabalhei um plantão. Quando foi no segundo plantão, liguei para ela. Falei, eu não quero ficar mais não. Ela falou, fala para a empresa mandar você embora. E a empresa mandou eu embora e nós fomos para lá, irmão. Irmão, quando eu cheguei lá, irmão, eu sou de lá, mas fazia muito tempo que eu não morava mais lá. Ou o lugar do sol quente, irmão. Meu Deus do céu, quando eu desci do carro, eu falei, Jesus, será que nós chegamos no lugar errado, meu pai amado? Sol quente e terrível, irmão. E ali nós começamos, mas eu quero falar algo para a igreja nessa noite. Vale a pena nós projetarmos e colocar na mão do Senhor. A Bíblia fala que faz planos, mas o agir de Deus. Mas você tem que fazer seu projeto e colocar na mão de Deus. E antes de nós mudar para lá, antes de eu pedir a empresa para nós ir embora, eu tinha feito uma planta lá em casa. Falei, ó, irmã Gorete, nós vamos fazer uma casa de laje para nós. A irmã Gorete ria, mas ria. Fala, mas rapaz, nós não estamos podendo fazer uma nem de 100 lajes, como que vai fazer casa de laje, Jesus? E nós mudamos para ali. E nós pegamos o direito da empresa, alguns trocadinhos que nós pegamos, nós chegamos lá, compramos um pouco de material. E ela falou, como você vai fazer a casa? Eu falei, vou fazer de laje. E ela ficava rolando assim para mim, pastor, não acreditar muito não. Mas Deus foi abrindo as portas para nós, e nós conseguimos bater a laje na casa. Nós chegamos lá dia 10 de abril de 2019, quando foi 2019, já em dezembro, nós passamos para casa. Nós só pagamos aluguel 7 meses, e depois de 7 meses, nós passamos para casa, nós fizemos a cobertura, e nós já estamos dando acabamento na casa, por dentro já está quase tudo pronto já. Só falta só colocar o piso. Eu queimei o piso para ficar melhor para a irmã Gorete limpar o mistério. E agora nós fizemos uma área assim circulando para ficar melhor, para receber os irmãos. E Deus sempre está nos abençoando. E eu quero falar para os irmãos, eu fiquei 2 semanas ali parado. Jesus, eu vou fazer o que aqui? Agora ele falou assim, você vai trabalhar na obra e na construção. Agora você imagina, você no ar-condicionado, num sol daquele lá. Menino do céu, quando eu fui para a obra, os primeiros dias, eu falei, Jesus. E eu falava assim, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? E nós ia para a igreja e eu orava, e tem dia que eu falava para a irmã Gorete, mas tem dia que parece que eu estou com vontade de voltar para trás. A irmã Gorete falou assim, calma, vamos calmar, que Deus vai continuar abrindo as portas para nós. E eu quero falar para os irmãos que Deus tem abrido grandes portas para nós ali naquele lugar. E uma coisa que mais chama a atenção, que eu quero falar para a igreja nessa noite, a Bíblia fala que Deus, primeiramente, Ele abre porta espiritual e depois material. Não é assim que a Bíblia fala para nós? E quando nós chegamos ali na igreja, uma igreja grande, o bispo João pregou lá, ele sabe, com uma sede grande. E eu falei, Jesus, eu não quero cargo aqui não, só quero assumir a minha função ali do púlpito e não quero cargo não. Jesus falou assim, então tá bom, meu filho. Quando foi no final do ano passado, retrasado, o pastor falou, não, agora você vai ser um dos vice meu aqui. Falei, Jesus, não tem jeito. Primeiro vice lá é o pastor Rafael, segundo vice ali é eu. Mas a obra de Deus tem crescido grandemente naquele lugar. E Deus tem abrido porta para nós. Mas para isso eu quero te falar nessa noite, nós temos que entregar. E quando nós entregamos ao Senhor, nós dispomos também a obedecer ao Senhor. Não é entregar algo na mão do Senhor para criar algo material, não. Nós temos que entregar ao Senhor de corpo e alma, obedecendo o Senhor, para que o Senhor venha dirigir os nossos passos, para que o Senhor possa colocar nós nos melhores lugares, nos melhores empregos. Mas para isso nós temos que confiar no Senhor, deixar o Senhor nos conduzir. Quando nós falamos de avivamento nessa noite, nós falamos de renúncia. Há também uma renúncia. E cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós só estamos aqui porque nós renunciamos tudo lá fora, para estar aqui servindo ao Senhor nessa noite.
E quando nós falamos de renúncia, nós falamos de desistir das coisas do mundo. Eu quero falar para mim e para você nessa noite, irmão. Não desista, continua confiando no Senhor. Nós já desistimos das coisas do mundo. O Senhor conhece eu e você. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. A palavra de Deus fala que antes de eu e você aceitar o Senhor como nosso único e verdadeiro Salvador, a Bíblia fala que o Senhor tirou o nosso coração, transformou o nosso coração, colocou de volta, e nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Você é dirigido pelo Espírito Santo, eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Então eu quero falar para você: espere com paciência no Senhor. Ele vai te abençoar. Espera mais um pouquinho. A bênção está chegando para cada um de nós nessa noite. Isso se você não já recebeu a tua bênção. E se já recebeu, basta só você agradecer a Deus por tudo. Quando nós falamos de renúncia nessa noite, Tito capítulo 2 versículo 12 fala: ensina-nos que renunciando à impiedade, à concupiscência mundanas, vivemos neste presente século sobre justo e piamente. Quero falar para a igreja nessa noite. A palavra de Deus fala: ensina-nos a renunciar à impiedade. A palavra está falando, quando tu fala de renunciar, fala de abandonar. Nós temos que abandonar tudo aquilo que é do mundo. Por que que nós temos que abandonar? É porque nós fomos renovados. E se nós fomos renovados, nós entregamos ao Senhor. E se nós entregamos ao Senhor, nós renunciamos tudo lá fora. E se nós renunciamos tudo lá fora, basta só eu e você crer que o Senhor, Ele vai continuar fazendo algo na nossa vida. O Senhor vai libertar alguém da nossa família. O Senhor vai curar. O Senhor vai salvar. O Senhor vai fazer o possível e o impossível. Porque nós entregamos tudo na mão do Senhor nosso Deus. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos também de santidade. É um estado ou caráter de ser santo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: procura ser santo como eu fui santo diante de Deus. Cada dia nós temos que buscar nos santificar cada dia mais. Eu sei que é difícil, irmão, sei que é muito difícil. Todo dia nós pecamos, mas nós temos um Deus poderoso que cada dia tem poder para perdoar os nossos pecados. Mas não é porque Ele perdoa o nosso pecado que nós podemos pecar de qualquer maneira, não. Nós temos que cada dia procurar nos santificar diante de Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito do Senhor habita em cada um de nós. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, eu quero falar que não há nada impossível para Deus. É por isso que a palavra fala que é Ele que vai diante de nós. Eu sempre costumo falar isso e falo muitas vezes na igreja, porque Deus tem feito isso na minha vida. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, e ali o Senhor estava com a sua mão poderosa estendida sobre cada um de nós. Eu quero te falar para você nessa noite: não desista, continua na presença do Senhor. O Senhor renovou a tua vida, você entregou a fazer a vontade do Senhor. Se você entregou, você renunciou. E se você renunciou, com certeza você tem cada dia separado do pecado, se tornado uma pessoa santa diante de Deus. E nós não podemos deixar com que o mundo venha sujar as nossas vestes, porque o Senhor pagou um alto preço por mim e por você. O Senhor deu a tua vida ali na cruz por mim e por você. É por isso que o profeta Abacuque fala que naquela época estava difícil.
Não é no começo que nós desistimos de fazer a obra de Deus, não. Não é no final que nós desistimos também, não. Mas é no meio da caminhada, muitas vezes nós desistimos. Mas eu quero te falar para mim e para você nessa noite: de maneira alguma nós podemos desistir de fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor cada dia tem nos fortalecido. É por isso que a palavra de Deus tem falado a cada momento comigo e com você. Não desiste de maneira alguma. A palavra de Deus fala que o Senhor tem algo maravilhoso preparado para mim, que é a coroa da vida eterna. Tudo aqui neste mundo é passageiro, mas o que o Senhor tem para mim e para você é algo eterno para nossas vidas. O Senhor Jesus foi para o céu e foi preparar algo especial para mim e para você. Eu e você, nós fomos comprados e comprados a preço de sangue. Por isso que nós não podemos desistir. Tem perseguição? Tem. Muitas vezes nós fazemos uma campanha, o inimigo se levanta. Mas eu costumo falar, o inimigo pode se levantar, mas ele se levanta só para poder fazer a propaganda da bênção que o Senhor tem reservado para mim e para você. Não desista, meu irmão. Ali muitas vezes nós congregamos, nós vimos muitas pessoas desistindo no meio da caminhada. No dia que o bispo Joabe estava pregando ali, muitas pessoas ali renderam-se aos pés do Senhor. Pessoas talvez simples, empresários que muitas vezes estavam afastados do caminho do Senhor. E ali, quando foi feito o apelo, ele rendeu os pés do Senhor e está firme até hoje. E vai continuar firme até a volta do Senhor nosso Deus. Porque nós fomos renovados, irmão. E se nós fomos renovados, não podemos de maneira alguma querer voltar lá atrás, não vale a pena. Se até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor vai continuar nos ajudando a cada dia. Porque o Senhor, Ele tem poder de fazer isso para mim e para você. O nosso Deus é um Deus onisciente, Ele está ciente do que você está passando. Ele é onipresente, Ele está presente aqui no teu trabalho, na tua casa. O nosso Deus é onipotente, Ele tem poder de fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. É por isso que Davi falou: olha, Senhor, os homens querem fazer algo para mim, mas eles querem algo em troca. E a única coisa que o Senhor quer em troca de mim e de você é que nós sejamos fiéis ao Senhor. A Bíblia fala: seja fiel até a morte e vai herdar a coroa da vida. Que Deus continue abençoando a cada um aqui neste lugar. Quero falar para a igreja que é o motivo de muita alegria de nós estarmos aqui. Talvez eu pudesse trazer uma palavra aqui, uma palavra de prosperidade, mas nós não podemos pregar aquilo que nós queremos. Nós temos que pregar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. E esta palavra que eu mencionei aqui nessa noite, cada dia eu preciso de ser renovado diante de Deus. Cada dia que eu me renovo diante de Deus, cada dia eu me fortaleço mais e mais aqui nessa terra. Porque o inimigo, ele não tem brincado de ser inimigo. Cada dia ele procura tragar aquelas pessoas que têm se afastado dos teus caminhos. Mas nós vamos continuar orando para que o Senhor continue operando na vida daquele que se continua fraco, para que o Senhor venha continuar fortalecendo ele. Porque o Senhor tem preparado o céu, não é só para mim, não é só para você. Nós também temos que buscar aqueles que estão lá fora, que nós queremos levar eles juntamente conosco. Porque o Senhor tem algo bom para nós. E nós também queremos mostrar algo bom para os nossos irmãos. Coloca de pé, eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. Quero falar para os irmãos que é bom, irmão, nós estarmos aqui. Eu devo muito o bispo Joabe. Me lembro quando ele estava em outra igreja, o bispo Joabe me separou a presbítero e nós trabalhamos incansavelmente naquela obra. Pude trabalhar
nesse ministério, sair daqui muito abençoado. E graças a Deus não tem nada contra o bispo Joabe. Eu só tenho a falar que ele tem nos abençoado grandemente. E vai continuar nos abençoando, porque eu creio que nós vamos estar levando ele ali mais vezes. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Eu quero trazer uma oração aqui nessa noite. Pedir a Deus que o Senhor continue abençoando os irmãos já abençoados. Mas para que o Senhor continue derramando a bênção e bênção sem medida. Papai querido, nessa noite, ó Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, por este momento que nós passamos aqui no teu santuário, Pai. Não existe um lugar, Senhor, melhor que nós pudéssemos estar do que este lugar aqui na tua casa. A tua palavra nos fala que este lugar não é outro lugar senão a porta do céu. Papai querido, continua abençoando teus filhos e as tuas filhas. As tuas filhas contaram as bênçãos, as portas que o Senhor abriu para elas, que o Senhor continua abrindo mais portas, que o Senhor continua abençoando a cada família aqui nessa noite representada. Abençoa aquelas famílias que não puderam estar aqui nessa noite. Abençoa aqueles obreiros, pastores, evangelistas que não puderam estar aqui. Mas aonde estiver nessa noite, que o Senhor possa estar cobrindo cada um deles com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção e com a tua proteção. Para isso que nós te pedimos, crendo da bênção do milagre, não só na vida deles, mas na vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. É isso, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer o bispo Joabe pelo convite. E também agradecer os obreiros também, que cederam essa oportunidade para nós. E que os irmãos continuem orando por nós, irmão, porque nós vamos estar orando por essa igreja. Eu estive falando para a irmã Gorete, falei, olha, como as coisas agora já melhorou mais para nós vamos estar ainda vindo aqui menos 2 vezes no ano. E eu estou orando a Deus para o final do ano nós vamos estar aqui também novamente, amém, irmão? Eu estou orando, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e quem sabe nós não passamos o ano novo aqui na igreja, amém? E eu desde já eu quero agradecer a oportunidade, que Deus nos abençoe. E é isso que eu quero falar para a igreja. Continua orando por nós, que nós vamos estar orando por cada um dos irmãos, amém? Eu agradeço a oportunidade.